Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack e hoje eu vim compartilhar 4 lições que não estão relacionadas com código. São lições de software skill, comunicação, trabalho em equipe, comportamentais e que são fundamentais para todos os programadores. A sua carreira como programador, ela não é feita só de código. Se você quer atingir níveis maiores, de senioridade, pleno, sênior, chegar numa liderança, você precisa ter certas habilidades comportamentais. E hoje eu vim compartilhar 4 lições que eu aprendi ao longo da minha carreira e que eu tenho certeza que vão servir demais para que você possa alcançar voos maiores na sua jornada como programador. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu resumo ela em uma frase que é: não faça o que não está no seu quadro de tarefas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, sabe aquelas conversas que você tem, que alguém chega e te pede alguma coisa? Faz esse ajuste aqui rapidinho, isso é tão rápido. É só mudar uma linha de código. E quando você vê, você tá gastando horas e horas em alguma coisa que não é necessariamente o que você deveria estar fazendo naquele momento. Isso tem algumas implicações ruins. A primeira delas é que você não vai estar dando uma visibilidade pro restante do time no que você vai estar trabalhando. Então você passou o dia inteiro trabalhando em um monte de coisas que não estão documentadas ali no seu board, ali no seu quadro de tarefas, e quando você for lá na sua daily, lá no dia seguinte, vai parecer que você não fez muita coisa, porque as suas tarefas de fato que estão ali no quadro, você acabou não realizando. O segundo ponto negativo de você fazer tarefas que não estão necessariamente documentadas ali no seu quadro de tarefas, e eu considero esse ponto até pior, é porque tudo que você meter a mão no seu código ali no software, ele tem consequências, consequências boas ou consequências ruins, seja uma nova feature, alguma coisa que você está modificando e vai entregar, uma usabilidade melhor para o usuário, vai corrigir um bug que está acontecendo, enfim, tem as consequências positivas e também tem as consequências negativas. Imagina alguém te pede para alterar alguma coisa que mexe em uma regra de negócio, e isso não foi documentado por um e-mail, ou não tem uma tarefa relacionada àquilo ali. Como é que você faz depois para explicar? Porque o fulano me pediu assim numa reunião, aí assim, é a sua palavra contra dele e tem toda aquela questão de aquela falha de comunicação ali, de não, mas eu não falei isso, não é necessariamente aquilo que eu queria dizer. Enfim, uma coisa que eu aprendi e que traz uma paz de espírito imensa pro meu dia a dia é: eu só faço as tarefas que estão no meu board. Se alguém chega até a mim e fala, nossa, a gente precisa fazer esse ajuste aqui, a gente precisa corrigir isso, eu não sou a pessoa que define as prioridades do time. Tem um gerente de produto, deve ter um PO, um Product Hour no seu time para fazer isso, então eu simplesmente falo, olha, beleza, cria um ticket aí no board, eu utilizo o Jira na minha empresa, na maioria das empresas que eu trabalhei, cria um ticket no board, fala com o PO, fala com o gerente de produto e se ele priorizar, ele vai assinar esse ticket para mim e eu vou começar a trabalhar nele. Bom, basicamente isso trouxe uma paz de espírito pro meu dia a dia, porque eu consigo ficar focado de fato nas coisas que estão designadas para mim, e me trouxe também uma segurança muito maior, porque tudo que eu faço no meu dia a dia está estritamente documentado no quadro de tarefas. A segunda lição, ela é um pouco difícil talvez de assimilar, eu demorei para assimilar na minha carreira, mas uma vez que você entende, a sua vida também ela vai ficar muito mais simples. E qual é essa lição? Não faça suposições. Não faça suposições sobre as tarefas que você tem que entregar, sobre as coisas que você tem que desenvolver. Se alguém pediu para você realizar alguma coisa e não tá claro, você tem que conversar com essa pessoa e pedir um esclarecimento, seja um design ou um gerente de produto. Por quê? Os programadores geralmente eles têm um perfil um pouco mais diferente, uma cabeça um pouco mais analítica, até por conta da natureza do nosso trabalho, a gente precisa ser assim. Mas outros profissionais não têm esse perfil, eles estão mais confortáveis trabalhando em uma zona um pouco mais cinzenta, só que um programador não pode trabalhar em uma zona cinzenta. Então quando você começa a fazer um monte de suposições sobre o que você deve fazer, quando você for entregar essa tarefa, o que você está desenvolvendo, vai ter um monte de, mas não era para estar assim, era para estar de outra forma, aí você vai falar, não, mas isso não ficou claro. Aí a pessoa, não, mas eu achei que isso aqui tava explícito. Não, enfim, mas não tava. Então o que você precisa saber é pedir para essas pessoas documentarem de forma explícita o que você precisa desenvolver. Então toda vez que você tiver alguma dúvida, você vai lá e pergunta, muito simples, você vai lá e de certa forma documenta, seja no seu ticket lá do Jira, ou enfim, no seu quadro de tarefas que você organiza com o seu time. Isso vai te poupar muito, muito, muito retrabalho e também vai te poupar de algumas situações onde, por exemplo, alguma coisa ali acabou não dando muito certo, mas
mas enfim, você fez exatamente o que foi pedido para ser feito. Talvez alguma regra de negócio que não era necessariamente daquela maneira, mas se alguém te pediu aquilo de forma explícita, digamos assim, você basicamente só cumpriu o seu papel. Então, quando você para de fazer suposições e de certa forma você estressa que eu falo no bom sentido, essas pessoas que você trabalha, você acaba jogando sim essa responsabilidade para essas pessoas e desafogando você dessas responsabilidades, para que você possa ficar focado no seu trabalho, que é desenvolver um bom software. Então você não precisa ficar se preocupando mais com um monte de regrinhas que talvez você nem entenda direito, ainda mais se você estiver começando num projeto, e você pode focar no que você foi pago para fazer, que é escrever um código bom de qualidade que vai resolver o problema. A terceira lição, ela talvez seja um pouquinho difícil de quem está começando a assimilar, mas eu tenho certeza que se você for um programador um pouco mais experiente, um pouco mais atento, você com certeza vai entender. Essa terceira lição diz o seguinte: documentação é importante. Quando você está começando na programação, a última coisa que você quer é gastar tempo lendo documentação, pior ainda, escrevendo documentação. Mas conforme você vai avançando nessa carreira, você vai entender que se você parar às vezes 10, 15 minutos para ler uma documentação, isso vai te poupar algumas horas de desenvolvimento, isso vai te poupar de repente dar uma volta gigante ali no código porque você não está entendendo o framework ou a biblioteca que você está utilizando. E muito mais importante do que ler documentação é documentar as coisas que você está fazendo no time que você trabalha. E quando eu digo documentar, não é comentar as suas linhas de código, mas documentar os processos que são importantes para o seu time. Então você precisa ter nem que seja um README ali no seu repositório com os processos mais importantes, como por exemplo o onboard do seu time. Se estiver chegando uma nova pessoa para ajudar no desenvolvimento, como é que essa pessoa configura o ambiente, o que ela precisa ter necessariamente ali, o que ela precisa configurar. Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento mobile. Desenvolvimento mobile, o deploy das aplicações, ele é um pouco mais complexo, porque ele envolve duas lojas diferentes, Android e iOS. Tem essa dependência da gente esperar a aprovação das lojas. Então ele é um processo pesado, é um processo que ele não acontece em uma etapa, duas etapas, são diversas etapas, então isso precisa estar bem documentado. Até porque amanhã, se, por exemplo, a pessoa que faz isso, seja você ou seja outro desenvolvedor, ela sai do time ou sai de férias, o processo ele precisa continuar rodando, ele precisa continuar funcionando da mesma forma. Então, documentação é importante, documentação importa, tanto quando você está utilizando a documentação, ou seja, você está usando uma ferramenta ou framework, quanto a documentação dos processos das ferramentas internas do seu time. E aí, tá curtindo esse vídeo? Tá curtindo esse papo? Gostou dessa pegada um pouco mais, digamos assim, uma conversa, um bate-papo aqui no sentido mais de talvez de mentoria, digamos assim? Bom, eu tenho um recado especial pra você. Se você acompanha aqui no canal, você sabe que dia 5 de junho eu vou lançar o curso profissional React Native, onde eu vou ensinar a tirar um app do zero até colocar em produção com as melhores práticas do mercado. Mas o que eu queria falar aqui especificamente nesse vídeo, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, é que a gente vai ter muito mais conteúdo desse tipo, porque o curso, ele não vai ser formado só das videoaulas. A gente vai ter uma comunidade onde a gente vai poder fazer posts, publicação, onde a gente vai ter mentorias ao vivo. Eu vou dar mais dicas, vou ter mais desse tipo de conversa aqui sobre carreira, os ensinamentos que eu aprendi na minha carreira e também trazer outros desenvolvedores que fazem parte da comunidade pra gente conversar, pra gente bater um papo. Então imagina que você vai estar como se fosse numa roda de amigos cheio de desenvolvedores e desenvolvedores experientes que já estão atuando no mercado e vão poder trazer várias lições, vários insights de situações e empresas que eles já passaram. Só para você ter uma ideia, 80% das pessoas que se cadastraram na lista de espera, elas já estão atuando no mercado. Então essa com certeza vai ser uma comunidade com bastante experiência para ser compartilhada. Então se você quiser fazer parte do curso profissional React Native, se você quiser fazer parte dessa comunidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da lista de espera. Entra lá no grupo lá, eu não tô spamando o grupo, eu tô só mandando coisas importantes e vai rolar uma promoção super especial para quem estiver lá no grupo. Então se você quiser aprender React Native comigo, fica ligado porque dia 5 de junho vai sair o curso profissional React Native da Coffee Stack. E a última lição que eu queria compartilhar com vocês é uma lição que ela não serve só na programação, ela serve para a vida como um todo. E é uma lição um pouco dura, mas que para mim trouxe um sinal de maturidade, né? Quando eu me vi um profissional um pouco mais maduro, foi quando eu entendi, né, e absorvi essa lição. E a lição é o seguinte: você precisa escolher as suas batalhas. No seu dia a dia, como programador ou em qualquer coisa na sua vida, vai ter um monte de coisa acontecendo no qual muitas vezes você não tem o controle, ou no qual
talvez você até tenha um certo controle, mas você não tem tempo para resolver tudo aquilo. Então, às vezes, você vai ficar chateado, insatisfeito com alguma decisão que foi tomada acima de você, seja por uma liderança, seja pelo dono da empresa, enfim, alguma decisão que foi tomada que talvez você não concorde, né? Talvez você não acredite que aquilo seja o melhor caminho para o projeto, mas enfim, você precisa aceitar e acatar essa decisão. Você, como programador, já tem várias batalhas que você tem que lutar no seu dia a dia. Uma batalha que eu quase nunca abro mão, quase nunca, não tô dizendo que eu nunca abro mão, mas que eu quase nunca abro mão, é a batalha da qualidade de código. Eu prezo bastante pela qualidade de código, escrever código com qualidade. Eu confesso que em certos momentos eu chego até a ser um pouco chato em algumas revisões de pull request, por exemplo. Isso é algo que eu tô melhorando, mas eu ainda sou meio chato com isso. Mas esse é meu papel, como desenvolvedor, como engenheiro de software. Então, se você, por exemplo, alguém for planejar um prédio e o engenheiro falar que tem que ter uma coluna ali naquele prédio, vai ter que ter aquela coluna e acabou, porque ele é o responsável técnico. Então, você é um responsável técnico, né? Como programador, você é o responsável técnico pelo código. Então, eu diria que se fosse para escolher suas batalhas, escolham aquelas batalhas que estão diretamente relacionadas com o que você faz, com o valor que você entrega para a empresa. Muitas vezes a gente quer fazer parte do produto, se sentir como dono, mas a verdade é que a gente não é, né? Tem um ditado meio antigo, né, que diz o seguinte, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a sua vida vai ser muito mais simples se você simplesmente focar no que você tem que focar, no seu trabalho e deixar quem mandar ter que mandar. Então é isso, aprendam a escolher as suas batalhas.